Nesse vídeo, você vai aprender tudo sobre o novo Google Gemini, a inteligência artificial da Google que veio para substituir o fracassado Bard. E aqui você vai encontrar uma review sincera sobre tudo que envolve essa nova plataforma, como acessar, o que ela tem de novo, quais as versões e quanto custa. Fora isso, vou fazer vários testes e dar a minha opinião pessoal sobre SA. Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Aqui na minha tela, você vê a interface principal do Google Gemini. Basicamente, é aqui onde eu acessava o nosso querido e velho Google Bard. E é claro que se você acompanha o canal aqui há mais tempo, você sabe que o Google Bard não foi muito bem, ele era meio que um protótipo da Google, foi lançado e não teve muito impacto no mercado. Então era aquela IA onde você utilizava ali 1 ou 2 dias, mas as suas respostas não eram suficientes e você acabava voltando para o ChatGPT e outros chatbots. Então o Google decidiu atualizar o nosso querido Bard para o Gemini. E o primeiro ponto que você tem que entender é que agora você é incapaz de acessar o Bard. Sempre que você entra no Bard, você já cai no Gemini. É basicamente como se eles quisessem apagar a história do Bard e agora, olha, nós fizemos uma cagada e agora temos aqui o Gemini para vocês e ele realmente é muito bom. E para você que nunca acessou, não sabe bem do que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui na descrição que é o link direto para a plataforma. Você dá um clique nele, faz o login com a sua conta Google e você já pode utilizar isso aqui tranquilamente. Bom, e o que tem de novo nessa nova versão? O Google lançou aqui um patch de atualização, tá? Onde ele detalha aqui as principais informações sobre essa atualização do Google Bard. O Bard agora se chama Gemini. E Gemini é a melhor maneira de acessar a IA do Google. Todos os recursos colaborativos que você conhece ainda estão ativos, mas vão ficar cada vez melhor na era do Gemini. É basicamente isso, pessoal. Tudo que o Bard já fazia, o Gemini agora faz melhor. E com um adendo de que o Google Gemini aparentemente não é só melhor do que o Google Bard, porque isso já não era muito difícil, mas ele também em alguns aspectos supera o ChatGPT. Isso comparando o potencial máximo dos dois novos algoritmos. Há um tempo atrás eu apresentei aqui um paper que fazia um comparativo do Gemini Ultra, a sua melhor versão, contra o ChatGPT-4, e ele superou em vários aspectos o ChatGPT-4. Então sim, é uma atualização e é uma atualização muito boa, já dando spoiler do que vocês vão ver aqui neste vídeo. E outras informações importantes sobre essa atualização é que o Gemini está disponível para 150 países e o Brasil é um desses países. Outro ponto importante é que existem algumas versões. A versão mais poderosa é o modelo Ultra 1.0, então seria o Gemini Ultra 1.0. Mas esse só está disponível em inglês e você precisa fazer o upgrade do seu plano. Seguindo a mesma linha de negócio da OpenAI com o ChatGPT, o Google Gemini também vai ter o seu chatbot gratuito e o seu chatbot mais poderoso e mais eficiente de maneira paga. Mas a notícia boa é que se você entrar agora, você pode fazer esse upgrade grátis por 2 meses. Então você pode utilizar por 2 meses gratuitamente, talvez o chatbot mais poderoso da atualidade. E isso vai fazer você sair na frente de muitas pessoas. Então aconselho aqui a todos que façam esse upgrade gratuito. E lembre-se que você pode fazer esse upgrade e utilizar por 2 meses e quando estiver próximo de renovar para você pagar essa primeira parcela de R$ 96, você pode simplesmente cancelar. Então você usa ali pelo tempo gratuito e depois cancela se você quiser. E lembrando que eu não faço propaganda para Google nem para ninguém aqui nesse canal. Bom, então bora lá, pessoal. Logo na página inicial do Gemini, a primeira coisa que dá para notar é que é muito semelhante com o que já era no nosso querido Google Bard, só que aqui temos 4 perguntas um pouco mais elaboradas que servem como prompts iniciais. Então vou dar um clique em uma dessas, tá bom? Perguntas para se preparar uma entrevista. E quando você escolhe uma dessas perguntas, o prompt padrão é adicionado aqui abaixo e você pode editar manualmente qualquer parte desse prompt. Então tem aqui, eu vou ter uma entrevista para um trabalho como cargo, gerente de mídias sociais. Eu posso trocar essa parte aqui, inclusive, o Google Bard me sugere que eu faça a troca. Por quê?
provavelmente a maioria das pessoas não vai trabalhar com essa profissão. Então ele deixa aqui como exemplo, mas também já deixa aqui grifado qual parte do prompt você deve anotar. Outra coisa interessante é que isso aqui facilita muito a vida das pessoas. É basicamente colocar aqui um prompt pronto para uma pessoa estar utilizando. Mesmo quem não tem experiência, utilizando esses botões aqui, vai ter um resultado bem agradável. E agora indo para uma parte um pouco mais avançada sobre engenharia de prompts, o que a gente pode notar nesse prompt padrão aqui? Primeira coisa, ele fala, eu vou ter uma entrevista de emprego para um trabalho como, aí coloca o cargo. E eu quero que você me ajude a me preparar. Beleza. Só que depois, olha que interessante. Você trabalha como recrutamento nessa área e tem muito conhecimento sobre prováveis perguntas feitas em uma entrevista. Repara que essa parte do prompt é basicamente como nós fazemos lá no ChatGPT. Atue como um especialista em RH ou um recrutador e me passe uma lista de perguntas que provavelmente me fariam numa entrevista. Você vê que o próprio Google já te dá uma base de engenharia de prompt para você trabalhar. Tudo isso através desses botões. Então aqui é aquela nossa velha engenharia de prompt, só que sendo entregue para o usuário final de maneira mais facilitada. E na minha opinião isso aqui é bem incrível e facilita muito na hora de estar fazendo as perguntas e estar obtendo algum tipo de conhecimento através desses chatbots. Bom, eu vou enviar aqui a pergunta para a gente ver como que funciona. Se ele entrega de maneira mais rápida, se ele é um pouco mais lento. Tudo isso nós vamos analisar agora. Vamos lá. Então eu vou mandar aqui. Reparem bem o tempo da resposta. Ó, como você pode notar, mesmo utilizando a versão padrão, o resultado vem bem rápido. O resultado vem bem rápido. Se a gente faz uma comparação com o ChatGPT, a gente tem esse resultado aqui, ó. Mandar aqui. Ó, você vê que mesmo no ChatGPT na versão 4, o resultado que aparece aqui na minha tela vem bem mais devagar. E é claro, existe uma resposta que o algoritmo dá para a máquina e essa máquina demora um tempo para mostrar na minha tela. Eu não sei qual é o mais rápido lá dentro. Qual algoritmo detecta as respostas mais rápido? Isso eu não sei. Mas o que aparece aqui na minha tela, o que aparece aos meus olhos, é que o Bard entrega muito mais rápido. E eu nem estou utilizando a versão Ultra. Estou utilizando a versão que nós vamos utilizar normalmente no nosso dia a dia, que é a versão padrão, que inclusive é a única que está em português. Você pode ver que ele ainda está me respondendo. E lembrando que isso não é uma análise de conteúdo, nem de criatividade da inteligência artificial. É apenas uma análise de velocidade de resposta. Nesse quesito, o Google Gemini me parece melhor. Bom, agora fazendo uma análise da resposta que ele me deu, eu tive aqui uma lista de perguntas. A primeira delas, descreva sua experiência em gerenciamento de mídias sociais. Quais plataformas de mídia social você já gerenciou e quais são seus pontos fortes em cada uma? Como você se mantém atualizado sobre quais as últimas tendências em mídia social? E depois disso vem fazendo várias perguntas. As primeiras perguntas são experiências e habilidades. O segundo campo com perguntas são de estratégias e pensamentos críticos. Aí tem aqui, como você desenvolveria uma estratégia de mídia social para a nossa empresa? Detalhe, tá, pessoal? Um detalhe pessoal. Em uma entrevista que eu já fiz, me fizeram exatamente essa pergunta aqui. Aliás, eu já cheguei na entrevista e o tema da entrevista era isso aqui, ó. Já me mandaram um e-mail. Desenvolva uma estratégia para nós e venha aqui apresentar. Essa é a sua entrevista. Então, eu não preciso nem falar que essa pergunta aqui, além de ser bem clichê, ela é bem importante, tá bom? E ele vai respondendo mais, ó. Depois, pergunta sobre conhecimento da empresa. O que você sabe sobre a nossa empresa? Também perguntas comumente feitas, tá bom, pessoal? Eu sou uma pessoa que já fez muito disso, então, cara, pode confiar que as respostas aqui estão boas. Se você fez entrevista, você sabe. Pessoais e comportamento, aqui tem perguntas pessoais. Por que você se interessou por essa vaga? E o legal é que tem algumas perguntas para você fazer para o entrevistador. Quais são os principais desafios que o gerente de mídias sociais enfrenta? Quais são suas expectativas para essa posição? Como você descreveria a cultura da empresa? E também dá aqui no final algumas dicas extras, vamos ver. Pesquise a empresa e seus concorrentes. Prepare exemplos de seu trabalho anterior. Vista-se profissionalmente, seja educado e pontual. Faça perguntas inteligentes.
demonstre entusiasmo e paixão pela área de mídias sociais e blá blá blá. E no final ele te entrega aqui alguns recursos adicionais que seriam algumas fontes para você estudar sobre o tema. Beleza? Essa foi a resposta do Gemini. Na minha opinião, uma resposta muito, muito boa. Agora analisando o ChatGPT, nós temos aqui. Aqui estão algumas possíveis perguntas que você pode encontrar juntamente com orientações sobre como se preparar para elas. Aí vem experiência e habilidades. Pergunta: pode nos contar sobre a sua experiência de gerenciamento de mídias, preparação? Esteja pronto para discutir. Olha, a resposta do ChatGPT é um pouco diferente, porque ele dá aqui uma pergunta e fala como se preparar para a pergunta. Então, é diferente do Gemini, só que ao mesmo tempo também é algo bom, beleza? E tem outra pergunta: quais ferramentas de gerenciamento de mídias você recomendaria e por quê? E depois ele também coloca aqui como se preparar para tal pergunta. E aqui tem estratégias de mídias sociais, conhecimento em tendências, análise e relatório, habilidades de comunicação, gerenciamento de crises e dicas gerais. Dicas gerais é o de sempre. Pesquise a empresa, revise seu próprio perfil, prepare perguntas. Cara, o que a gente pode notar sobre essa comparação das duas respostas? A primeira é que os dois chatbots responderam muito bem. Todo o conteúdo entregue aqui é útil. Nisso não tem nem o que falar. Só que o que eu gostei do Gemini, do Gemini, é que além dele ser um pouco mais rápido, a forma com que o texto vem na tela é um pouco mais organizado, tá bom? A gente pode colocar que é um pouco mais organizado e parece um pouco menos mecânico. O ChatGPT parece muito mecânico. E aqui, pessoal, talvez porque eu já utilizei muito o ChatGPT, eu já tô até acostumado com a maneira como ele entrega aqui as respostas. Então, sei lá, pra mim, o ChatGPT é como se eu falasse com ele todo dia, então eu já tô acostumado com o jeito dele. E o Gemini me passou uma sensação diferente, sensação de que eu estou vendo algo novo, coisas novas. Então, pra mim, as duas estão ok, só que o Gemini me parece um pouco mais humano ou menos robotizado. E talvez seja uma impressão somente minha, porque muito uso do nosso ChatGPT. Então talvez eu esteja aqui um pouco viciado em usar aqui o ChatGPT e por isso eu tô achando o Gemini meio estranho. Beleza? Mas ele se saiu muito bem. Vamos para a próxima. Bom, agora em uma nova conversa, eu vou fazer uma pergunta de criatividade para o Gemini. Vou perguntar para ele locais para esconder uma determinada chave. Lembrando que esse é um teste que eu faço normalmente nos chatbots que eu testo aqui no canal. E a melhor resposta que eu tive até hoje foi no Claude 2. Então eu vou colar ela aqui. Me dê 5 dicas de lugares improváveis para esconder uma chave. Então isso aqui é um teste de criatividade da ferramenta. Vamos lá. Fiz a pergunta. Aparentemente está demorando mais do que o da pergunta anterior, mas ele começou a me dar a resposta. E aqui tá. Primeira resposta. Dentro de um eletrodoméstico antigo. Esconda a chave dentro de um aparelho que não seja usado com frequência, como um rádio antigo ou um liquidificador. Desligue o aparelho da tomada e retire as pilhas ou bateria antes de colocar a chave dentro. Tá, ele me dá mais algumas opções. Em um vaso de flores, dentro de um livro, em um compartilhamento secreto. Vamos ler essa aqui. Crie um compartilhamento secreto em sua casa, como um falso painel na parede ou um compartimento escondido em uma gaveta. Você pode encontrar tutoriais online para criar compartimentos secretos. Também respondeu aqui, em um local público. Esconda a chave em um local público, mas inesperado, como em um poste de luz ou em um bueiro com um hidrante. Certifique-se de que a chave esteja bem escondida para que ninguém a encontre. Dicas extras. Use um ímã para prender a chave em um local metálico escondido. Esconda a chave dentro de um objeto falso, como uma pedra falsa ou um pedaço de fruta artificial. Use um chaveiro ou um código ou um cadeado para proteger as chaves. Lembre-se, ao escolher um lugar para esconder a chave, pense em quem poderia estar procurando por ela. Não esconda a chave em um lugar muito óbvio, como debaixo do capacho ou em cima da mesa. Escolha um lugar que seja seguro e seco para que a chave não fique danificada. E aqui, pessoal, não é tão bom como o Claude 2, onde ele dava locais ali que eu, sei lá, nunca tinha imaginado na minha vida para esconder uma chave. Só faltou mandar eu colocar a chave... Tá bom, deixa pra lá.
Até que ele se saiu bem, Então o Google Gemini aparentemente é uma IA também bem criativa. E uma coisa interessante que eu ainda não falei nesse vídeo, mas vai ficar aqui como uma dica extra, é que você não precisa ler as respostas. Se você está trabalhando aí com o máximo da sua produtividade, está fazendo outra coisa, você pode fazer a pergunta aqui, depois você dá um clique em ouvir e você vai ter essa narração. 1. Dentro de um eletrodoméstico antigo, esconda a chave dentro de um aparelho que não seja usado com frequência, como um rádio antigo ou um liquidificador. Desligue o aparelho da tomada e retire as pilhas ou bateria antes de colocar a chave dentro. Essa voz de inteligência artificial não é das melhores. Hoje em dia nós temos aí super vozes que replicam praticamente 100% de uma voz humana e até fazem dublagem de pessoas famosas. Então eles poderiam melhorar esse quesito. Mas a questão é que, para uma primeira versão do Gemini, e considerando que o Google Bard já fazia isso e agora o Gemini também consegue fazer, a gente pode aceitar isso por enquanto. É interessante porque, para algumas pessoas, esse é o único jeito de utilizar, fazendo as perguntas aqui com o microfone e ouvindo aqui com a narração robótica. Então é aquilo, talvez você não utilize, mas existem pessoas que só conseguirão utilizar dessa maneira. E isso estar aqui é melhor do que não tá. Pode não ser a melhor das coisas, mas pelo menos tem. Então tá valendo. Bom, um outro teste que você pode estar fazendo aqui no Google Gemini é enviar uma imagem para que ele faça uma descrição da tal imagem. Então tem aqui a imagem de um rato em um fundo branco. Você pode clicar aqui em Upload de imagem e enviar qualquer imagem para ele, ok? A pergunta que eu fiz foi, o que é isso? Eu mandei a imagem do rato e perguntei o que é isso. Então vamos testar aqui a capacidade do Gemini de fazer a descrição dessa imagem, que seria basicamente ali um ChatGPT Vision. Lembrando, o ChatGPT Vision é extremamente preciso. E aqui no Gemini eu não tive um bom resultado. Como você pode ver, o que ele me enviou foi o seguinte. A imagem que você enviou é um desenho preto e branco de um rato. Até aqui tá ok. Só que depois ele coloca: o rato está de pé sobre as patas traseiras, com as patas dianteiras levantadas como se estivesse gesticulando. Tem orelhas grandes e pontudas, uma cauda longa e fina e um bigode espesso. O desenho é bastante simples e estilizado. As linhas são grossas e pretas e não há muitos detalhes. O rato está desenhado de forma cartoonizada, com um rosto expressivo e olhos grandes. O texto japonês na parte superior diz, aí ele coloca aqui o que o texto fala, beleza? Isso se traduz como, eu não vou ler aqui porque está em japonês. Esse é o nome de um serviço de entrega de encomendas no Japão. É possível que o desenho seja um anúncio ou logotipo para esse serviço de entrega. O rato pode ser visto como um símbolo de rapidez e eficiência, que são qualidades importantes para uma empresa de entrega. E aqui algumas outras possibilidades sobre o que esse desenho pode representar. Bom, vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Ele fez uma leitura de que é um rato. Até aqui, tudo bem. Também entendeu que tem aqui alguns símbolos japoneses. Isso ele também entendeu. A questão é, ele acertou 90% da descrição. Só que nos outros 10% ele deu uma alucinada. Então, viu coisas demais, coisas que não deveria. Quando acontece esse tipo de coisa com os chatbots, a minha tendência é desconfiar de tudo que ele vai me responder daqui para frente. Uma vez que ele não é confiável uma vez, a partir daquele momento você sempre vai ficar ali, pô, será que ele tá certo? Será que ele não tá? E é bom que você tenha essa desconfiança. Então, numa comparação direta com o ChatGPT Vision, esse Gemini Vision perde feio. Mas é uma coisa que o Bard já fazia, agora o Gemini faz um pouquinho melhor, e quem sabe no futuro isso aqui pode ser algo que realmente funcione de verdade. Por enquanto, não. Bom, e um ponto interessante é que, quando você clica aqui em rascunhos, você pode notar que o Google Bard não te dá só uma resposta, ele te dá 3 respostas. Então aqui nós temos o rascunho 1, o rascunho 2 e o rascunho 3. Então, 3 respostas para a mesma questão, 3 resultados para o mesmo prompt. Isso aqui pode ser bem útil em muitos casos. Imagina que você pede aqui para ele criar uma história infantil, para você utilizar como base para alguma coisa. Você pode não gostar da 1, mas ao mesmo tempo você já recebe a 2 e a 3 para dar uma analisada e fica com a melhor delas.
E o ponto mais interessante de tudo isso é que os resultados são rápidos. Então, em produtividade e facilidade para encontrar as coisas, o Gemini está ganhando de todo mundo. Bom, agora fazendo uma pesquisa em tempo real, eu perguntei aqui, qual o resultado da última partida disputada pelo Corinthians? E ele respondeu, o Corinthians venceu a Portuguesa por 2-0 na última partida disputada. E até aqui tá tudo bem, tá tudo certo. No dia 11 de fevereiro de 24, na Neoquímica Arena, blá 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 e blá blá blá. Colocou aqui quem fez os gols, tudo bonitinho. Só que olha que interessante. Depois ele responde, com essa vitória, o Corinthians se consolidou na liderança do grupo C do Paulistão, com 13 pontos. E a Portuguesa caiu para a posição D com 8 pontos. Se você abre a tabela do Campeonato Paulista agora, você vê que o Corinthians é o último colocado do grupo C. Então, mais uma vez, ele alucinou. Respondeu extremamente correto no primeiro parágrafo, só que no segundo ele errou feio. E sempre que eu faço uma pesquisa em tempo real, ele comete esses erros. Você pode dar uma olhada nisso aqui, ó. Qual é o tema do canal Preguiça Artificial? O primeiro trecho, ele responde tudo corretamente. É um canal que fala sobre inteligência artificial. Beleza. Só que quando você desce e continua lendo, ele começa a alucinar. Então ele fala, o canal é apresentado por Felipe Neto, um youtuber brasileiro com mais de 40 milhões de inscritos. Aqui estão alguns dos vídeos mais populares de preguiça artificial. Aí ele simplesmente cria vídeos que eu nunca fiz na minha vida e coloca aqui na lista. Era a mesma coisa que acontecia com o ChatGPT há um tempo atrás. A inteligência artificial é extremamente perigosa utilizá-la quando ela está nessa fase. A fase em que ela não consegue não te responder para te dar respostas erradas. Eu prefiro que não me responda do que me dê respostas erradas. E aparentemente o Gemini, nessa versão padrão, está com esses problemas. Então, muito cuidado a utilizar. Bom, agora eu vou iniciar os meus testes com a ferramenta na versão paga, a versão Advanced ou a versão Ultra 1.0. E a gente vê se esses aspectos podem melhorar ou não. Bom, pessoal, e depois de fazer aqui a assinatura desse plano avançado do Gemini Advanced, você pode ver aqui em cima, ó, utilizando agora o Gemini Advanced, nós temos basicamente os mesmos problemas da versão padrão. Se você está pensando que uma versão é muito superior à outra, cara, eu fiz exatamente as mesmas perguntas que eu fiz na versão padrão no Gemini Advanced. E o que eu obtive de resultado, já comentando com vocês? Cara, ele ainda alucina muito. Perguntei qual é o tema do canal Preguiça Artificial. Novamente, ele me deu exatamente a mesma resposta da anterior. Só que aqui, ele não alucinou tanto. Por exemplo, ele não falou que o apresentador do canal é o Felipe Neto e que tem 40 milhões de inscritos. Isso não. Só que também ele viajou um pouco. Por exemplo, falando que o canal aqui faz entrevistas com especialistas de IA e blá blá blá, coisas que eu não faço aqui, beleza? Então, diferença do Gemini normal pro Advanced é que alucinou menos. E na pergunta sobre o nosso teste, para saber se ele estava em tempo real ou não, eu perguntei qual era o resultado da última partida disputada pelo Corinthians. E como você pode ver, ele deu exatamente a mesma resposta, só que agora ele deu a resposta com mais detalhes, só que ainda tem o probleminha. Com a vitória, o Corinthians chegou a 13 pontos e assumiu a liderança do grupo C. Então, acertou 99% das coisas, mas errou num ponto crucial. E novamente foi aquilo. Eu ainda tive uma resposta satisfatória com um pequeno erro. E é aqui onde o Gemini mostrou-se insuficiente nos meus testes. Depois eu repeti aquela pergunta mais básica sobre criatividade, onde ele tem que me dar 5 lugares para esconder uma chave, e ele respondeu isso aqui tranquilamente. Dentro de um sapato velho, dentro de um vaso de flores, dentro de um eletrodoméstico, dentro de um livro ou dentro de uma caixa de comida. Beleza? Deu aqui algumas dicas extras e blá blá blá. Quando é para fazer algo sobre criatividade ou criação de conteúdo, por exemplo, crie uma história para mim, nisso ele vai se sair bem. A questão é que ele ainda não serve como um copiloto, alguém para te dar algumas respostas eficientes do dia a dia. Se eu chegar aqui e perguntar para ele, cara, separa para mim as 5 principais notícias da semana para eu ler e postar no meu blog um comentário sobre aquilo,
Cara, ele não vai fazer isso bem. Não vai fazer bem. Para essas coisas, recomendo Perplexity.ai, ok? E para finalizar aqui o nosso teste, nós temos também a nossa descrição sobre o ratinho na imagem. A imagem do ratinho aqui, e ele deu uma resposta errada quando a gente perguntou o que era isso. E aqui novamente, esse desenho em preto e branco de um rato. O rato está virado para a esquerda com as patas dianteiras levantadas e a boca aberta. Parece estar chamando a atenção ou pedindo algo. Fala que o desenho é simples, que as cores são nítidas. Ele acerta 99% das coisas. Só que chega aqui no final ele fala: o rato está usando um chapéu de marinheiro. E isso aqui dá uma quebrada no ritmo como as coisas funcionam. Porque ele simplesmente poderia ficar com a descrição simples da coisa. Isso é um rato. Só essa resposta já seria suficiente. Mas não. Ele continua dando respostas a mais e respostas erradas. Parece aquele estagiário que quer surpreender o chefe e faz coisas demais, coisas que ele nem precisava fazer. A moral sobre o ex-Bard e agora Google Gemini é essa. Ele tenta fazer muito, só que ele erra demais e ele precisava fazer pelo menos o básico bem feito, que serviria para a maioria das pessoas. E o mais triste é saber que mesmo com o Gemini avançado ativo, eu não tive respostas melhores nos meus prompts. Então, pessoal, para encerrar o vídeo, é aquilo. É melhor do que o Google Bard? É melhor. Existe diferença entre o Gemini básico e o plano pago Ultra 1.0? Sim, existe uma diferença, mas ela é minúscula, ela é mínima. Não é a mesma coisa do ChatGPT 3.5 para o 4. Aquilo é uma diferença brutal. Aqui não, aqui a diferença é minúscula, sinceramente não compensa pagar. E outra coisa, isso aqui substitui o ChatGPT? Não, mas ele é bem parecido com o Perplexity.ai. Inclusive, sinceramente, o ChatGPT é uma outra coisa, diferente do Gemini. O ChatGPT, ele foca mais em automação. Chatbots que realizam tarefas repetitivas, ele é bom naquilo. O Perplexity é mais para um buscador ou um copiloto online, para você ter ali do seu lado, no seu navegador ou no seu celular. E o Gemini se parece muito mais com o Perplexity do que com o ChatGPT. Então, sugiro que vocês façam seus próprios testes. É claro, isso aqui ainda vai ser muito calibrado, não vai ficar ruim para sempre. A Google está correndo atrás. Há pouco tempo, isso aqui nem lia imagens. Depois eles começaram a criar imagens. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a Google está correndo atrás de recuperar esse tempo perdido e pegar uma parte desse mercado de inteligência artificial. Você pode notar aqui que eu tenho, por exemplo, o labs.google, que é um site que pouca gente lembra que existe, só que ele, cara, tá atualizando frequentemente. E o que tem aqui de interessante? Bom, aqui você tem o link para usar extensões do Gemini, você tem também a possibilidade de criar imagens com o image.fx, que eu já mostrei aqui no canal, e também a possibilidade de criar algumas músicas. Então, é questão de tempo, eles vão chegar lá. A questão é, será que quando eles chegarem lá, o Perplexity, o Cloud 2 ou até mesmo o ChatGPT já não vão estar extremamente avançados e sendo mais utilizados do que eles já são hoje? Cara, dificilmente eles vão chegar naquele nível, mas quem sabe um dia. O fato é que para usuários padrão, que fazem só o básico na internet, o Gemini vai sim suprir a necessidade da maioria das pessoas. E só por ter a marca Google, cara, todo mundo vai utilizar isso aqui. Porque, por exemplo, se você tem um Android, essa vai ser a sua primeira opção. Então eu não vou falar que isso aqui é um fracasso, porque certamente vai ficar bom no futuro, mas eu vou falar que, cara, eu gastei um tempão para fazer esse vídeo e, sinceramente, não gaste esse tempo. Continue utilizando aí o seu Bing, o seu ChatGPT ou alguma outra plataforma que eu já mostrei aqui nos meus vídeos. E lembre-se que se você é aluno do meu curso, do meu treinamento, quando o Google Gemini ficar redondo e ficar bom, lá vai ter um módulo para ele, que inclusive era o módulo do Google Bard, mas agora eu vou trocar para módulo do Gemini. Mas para que eu atualize as aulas, eu vou esperar um pouco para ver se a nova versão do Gemini aqui vai melhorar. Mas aí não depende só de mim, depende também da nossa poderosa Google.
Beleza, pessoal? Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Se você conhece alguma outra ferramenta que queira que eu faça o teste, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou fazer um review completo sobre ela. Mas por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.